Olá, cursista! Bem-vindo à quarta agenda da disciplina Comunicação do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Ariane e hoje nosso foco será a redação técnica. Você já sabe que além de analisar textos técnicos e comerciais, o técnico em desenvolvimento de sistemas deve ser capaz de desenvolvê-los. Sendo assim, já vimos um pouquinho sobre resenha, resumo e fichamento. Agora, nesta agenda, seguiremos nossos estudos em direção ao aprendizado de correspondências comerciais e oficiais. Para produzi-las, é importante que você se lembre de ficar atento ao tipo textual e ao contexto para que estes estejam adequados à sua intenção, porque dependendo do tipo de texto que você quer produzir, existem certas regras que devem ser seguidas. Esse tipo de linguagem, com características específicas e regras a serem seguidas, é chamada de linguagem técnica. Podemos dizer que a linguagem técnica seria um nível da norma culta que possui características próprias, ligadas ao ambiente de produção, ao público-alvo e ao objetivo da comunicação. Assim, é importante destacar algumas características desse tipo de linguagem. Formalidade. Como já dissemos, um texto técnico é escrito sempre na norma culta do português, buscando uma linguagem que seja ao mesmo tempo de fácil compreensão e adequada ao tom que esse tipo de produção exige. Além disso, os textos devem prezar pelo uso de pronomes de tratamento adequados e pela educação, mas sem exageros. Impessoalidade. Os textos técnicos devem buscar sempre evitar impressões pessoais, opiniões e questões de foro íntimo. É preferível sempre o uso da terceira pessoa, pois confere mais formalidade às produções. Deve-se evitar o excesso de adjetivos, priorizando assim a objetividade. Clareza. Um texto bem escrito não é aquele que possui palavras bonitas e construções complexas, que poucas pessoas entendem, mas sim é um texto que possui uma linguagem acessível sem se transformar em um texto informal. Padronização. Os textos técnicos devem sempre seguir as normas da ABNT, que padronizam o texto quanto à formatação e organização. Concisão. O bom texto é conciso, ou seja, diz muito com poucas palavras. Deve-se buscar eliminar os excessos, as frases feitas, a repetição, os clichês e outras coisas que contaminam o texto, deixando-o longo e cansativo. Além disso, deve possuir uma postura de educação e respeito em relação ao alvo da comunicação. Para isso, costuma-se utilizar pronomes de tratamento específicos, agradecimentos e certos fechos, ou seja, encerramentos de documentos que denotam polidez. O pronome de tratamento básico é Vossa Senhoria, que pode ser abreviado por V.SA. Esse pronome é utilizado tanto na comunicação oficial quanto comercial, para referir-se a autoridades em geral. Além disso, pode-se acompanhar o pronome com adjetivos, como ilustríssimo ou ilustríssima. A seguir, deixo uma pequena lista de alguns pronomes mais usados nas comunicações em geral. Os agradecimentos comuns são: agradecemos pela atenção, nos disponibilizamos para maiores informações, pedimos desculpa por algum inconveniente ou contratempo, etc. Esses agradecimentos são como fórmulas que podem ser combinadas e cujos termos podem ser substituídos de acordo com o nível de polidez que se busca atingir. Agora os fechos. Os fechos mais utilizados são atenciosamente, respeitosamente, cordialmente. Em alguns casos, inclusive em documentos oficiais, é feita uma diferença entre respeitosamente para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, e atenciosamente para autoridades da mesma hierarquia ou inferiores. Agora que você já sabe um pouco sobre a linguagem técnica, vamos nos centrar na redação técnica. A redação técnica é um tipo de texto utilizado em situações formais e profissionais, construído dentro de certos padrões e que possui 4 objetivos principais,
informar, solicitar, registrar e esclarecer. Nessa agenda, vamos conhecer as características gerais desses tipos de documentos e modelos de 2 tipos de correspondências: os documentos oficiais, usados no setor público, e os comerciais, usados no setor privado. Correspondências oficiais. Ofício. O ofício é um documento padrão do setor público, utilizado para diversos fins, especialmente solicitar, reivindicar ou comunicar algo. Ele estabelece a comunicação entre pessoal, departamentos, setores ou mesmo órgãos. Além disso, pode ser usado na área comercial para realizar pedidos a entidades públicas. Há também o ofício circular, destinado a um departamento, seção ou grupo de pessoas, e que por isso não possuirá identificação específica do destinatário, mas uma referência geral, como por exemplo, caros funcionários, prezados responsáveis ou senhores colaboradores. A seguir, confira um exemplo de ofício. O ofício, ele deve possuir informações específicas organizadas na página de acordo com a seguinte ordem, observe aí. No alto da página temos o timbre ou logo da instituição de origem da comunicação. Depois, o número padrão do ofício em ordem crescente, com o ano. Primeiro, vem o número do ofício e depois o ano. Depois temos o local e data, alinhados à direita. Depois, referente ao assunto, que é opcional. Informações do destinatário, corpo do texto, que é a comunicação entre si, o fecho e a assinatura com nome e cargo do remetente. Além disso, o documento segue uma formatação padrão que você pode observar aí na tela. Por fim, é importante saber os tipos de ofícios mais comuns na área pública. Temos o ofício de solicitação, que é o documento que serve para pedir providências, para passar informações, pedir informações materiais, etc. O ofício de comunicação. Correspondência, uma correspondência com objetivo meramente informativo, como o próprio nome sugere, sendo o tipo mais comum. O jurídico, que é o documento destinado ao Poder Judiciário ou extrajudicial, destinado a advogados ou a representantes legais. O ofício de patrocínio, que é uma correspondência com o objetivo de solicitar auxílio financeiro para realização de alguma atividade. O ofício, ele deve preferencialmente seguir o padrão definido pelos órgãos oficiais. Esse padrão é chamado de padrão ofício e se encontra no chamado Manual de Redação da Presidência da República, cujo link você pode ter acesso aí na página. Passemos agora às correspondências comerciais. Já na área comercial, o documento de correspondência padrão é a carta comercial, que é utilizada para iniciar, manter ou ainda encerrar todo tipo de relação comercial. Diferentemente do ofício, a carta ela não segue um padrão pré-estabelecido, apesar de algumas informações serem importantes. Por exemplo, o timbre ou logo da empresa, as iniciais ou sigla do departamento e número da carta, também o ano, que são informações opcionais, o local e data, a referência ou o assunto da comunicação, a identificação do destinatário com os devidos pronomes de tratamento e, em geral, com os dados da empresa, o corpo do texto, o fecho e, por fim, a assinatura com o nome e cargo do remetente. Lembre-se, finalizamos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!